Passaremos à discussão do próximo tema: segurança alimentar e geopolítica. Para moderar o próximo painel, solicitamos a presença do moderador, senhor Alain Jorge Bojanic, representante da FAO no Brasil. Para compor a mesa de debates, convidamos ao palco o professor Jean-Pierre Leman, professor emérito do IMD Business School de Lausanne, Suíça, e fundador do Evian Group. Senhor Marcos Janck, presidente de Assuntos Corporativos da BRF Ásia, em Singapura. E o senhor Luiz Vieira, sócio e vice-presidente da PwC, em São Paulo. Informamos a todos que esse painel terá duração de 50 minutos. Os participantes poderão enviar suas perguntas através dos cartões que se encontram no material do fórum e que poderão ser entregues às recepcionistas. Poderão fazer também questionamentos oralmente usando os microfones disponíveis no auditório. Os participantes que acompanham o evento via satélite, em Full HD ou via internet, também poderão enviar suas perguntas através do aplicativo GAF16, disponível nas plataformas iOS e Android. Pedimos a gentileza para que, quando forem enviar as perguntas, identifiquem-se, por favor. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor Alain Bojanic. Bom dia a todas, bom dia a todos. Prazer estar com vocês nesse grande dia, um dia muito esperado, né, por todos nós. Vamos ter muita coisa a aprender, muita coisa a falar. O painel que vamos ter agora é um painel sobre segurança alimentar e geopolítica. Vamos ver de onde que vêm os alimentos, de onde que vão vir os alimentos do futuro, quem que vai produzir os alimentos do futuro, como que vamos produzir, qual que vai ser a tecnologia e principalmente que coisa precisamos fazer para que isso aconteça. Esse que é o grande desafio que nossos palestrantes vão falar. Sabemos que o mundo do futuro vai precisar de muita comida, de muito alimento e de muitas outras coisas, além da comida, madeira, papel, todas as coisas que vêm da agricultura. Então, vamos ter 10 minutos para cada palestrante. Sei que é muito pouco para a sabedoria que eles têm, para o conhecimento que eles têm, mas são as regras, não? Estamos um pouquinho demorados. Então, eu vou deixar primeiro com o senhor Jean-Pierre Leman. Ele é o professor emérito de Economia Política Internacional do IMD, do Evian Group também, lá na Suíça. Ele é professor da Universidade de Hong Kong, também professor de uma universidade muito prestigiosa na Índia. Então, vai nos dar essa visão sobre a geopolítica da segurança alimentar no mundo, uma visão de fora. Então, eu tenho a honra de apresentá-lo e deixar a palestra com você. Por favor. Thank you very much. It's a great honor to be here. We live in interesting times. I'm commenting that I arrived yesterday from Brexit to Brazil. And in Switzerland, I was giving a panel session on Asia in turmoil. So I spent time in Hong Kong, and virtually everywhere we look in the world these days, there's turbulence. And we have to be very careful because there's a lot at stake, as we know. I came to address a group in Sao Paulo in 1998, so almost 20 years ago. And I was speaking on China and globalization. And the person who introduced me, the chair, said, "Thank you very much, Jean-Pierre, for coming to talk to us about China and globalization. Of course, you realize for us in Brazil, it's very remote." And of course, in 1998, it was very remote. As I'll show later on, trade between China and Brazil was tiny. Now, one suggestion I would make to the Global Agricultural Forum,
which has great interpretation services, interpreting in English, in French, and Spanish. For those of us who don't speak Portuguese, I speak English, French, and Spanish, but not Portuguese. But next time you should have interpreting in Chinese. And invite the Chinese to come, establish dialogue. It's very good to know the president's going in September. You can maybe take this opportunity for saying we have this fantastic forum in Sao Paulo. Ask Jean-Pierre Lehmann, they don't know who I am, but that's okay. And come and create a greater degree of understanding between what is today one of the most important bilateral relationships, certainly in the field of agriculture. We were told initially we had 15 minutes. We have now 10. I'm going to take 12 perhaps. But I'll try to be, I've got quite a lot, I'll try and be as quick as possible. This is a photo taken in India, and I use it to represent the rising new middle classes. The point was made by Pamela Johnson and the Minister of Agriculture. When you're looking at Asia, 50 years ago you looked at Asian poverty. Today you look at most of Asia, with some exceptions, you're looking at the rising middle classes, rising consumers. And I think I take a lot of photographs of Indian women in traditional dress with baseball caps on. These are the millennials, and the millennials are what we have to be talking about a little bit too. We're living in an extremely turbulent era which arises from transformations which occurred in 1989, the fall of the Berlin Wall, and the rise of the World Wide Web. Happened the same year. And some of you may remember Renato Ruggiero, who was the Director General of the WTO, made a speech and he said, we have gone from a divided world to an integrated world, and an integrated world is much more difficult to manage. And I congratulated him afterwards. He didn't remember saying that, but I do. It's very opposite, and we're having a great deal of difficulty in managing this integrated world. 4 major forces of discontinuities have occurred in the course of the last quarter century. So China is a new kid on the block. It's a huge kid. And for 200 years, China was ostracized. I taught at one time at a French business school called INSEAD in the 1980s. We had programs on Japan, we had programs on Brazil, we had programs on Africa. We had nothing on China. China was not on the radar screen. Today it's the second biggest economy, possibly the biggest in the world. Second transformation that we've had over the course of the last 25 years is what I call global market transformation. Back 25 years ago, the number of countries that were engaged in the global market economy were relatively few. Today, those that are not engaged in the global market economy are relatively few. So this is a major transformation which has occurred. There's also, of course, I don't need to elaborate on this whole business of information communications technologies, the digitalization, and it'll have huge implications in everything, political, social, economic, industrial, spiritual, et cetera, et cetera, et cetera. And then these have been referred to demographics. We have amazing demographics which are transforming the planet in many different ways. So this is just what I wanted to illustrate about China in the global economy. It only goes until, oh, thank you, hi, nice to meet you. Did you hear me before? Should I start all over again? No, okay. So this is just to illustrate the point I was making about the new kid on the block, China. It's not so much the size of the Chinese, but the speed. So you see, when I came in 1998, 2 years before this graph, the trade was like this. And it's gone up and up and up and up and up. And this is true of Brazil, it's true of many countries in the world. This is a new phenomenon. New phenomenon also. This is a photograph taken in what's called Ho Chi Minh City, although increasingly people still talk about it in Saigon. I was a journalist in Vietnam during the war, and the Americans were fighting on the basis of what they called the domino theory. If the Vietnamese domino falls, communism, so will Thailand, so will Malaysia, the whole planet. So you have to fight Vietnam. What we're seeing now is the reverse domino theory. More and more countries, almost irrespective of their political systems. So Vietnam is a communist state, but if you've been there recently, which you should if you haven't, it's a very entrepreneurial society. It's amazing. The boat people are coming back, they're keeping their foreign passports, but they're engaging in making a lot of money in what is one of the most entrepreneurial, fast-growing societies.
So it's the reverse domino theory. The demographic changes, and demographics is everything. French philosopher Giscon said demographics is destiny. So for example, economic forecasts are wrong, weather forecasts are wrong, demographic forecasts tend to be pretty right because you have the people who are going to be forming it there. So there's several changes. We talked about the increase in population. So increase to 9 billion. Urbanization. Just to give you an idea, when I was born, 1945, 25% of the world's population lived in cities, 75% in rural areas. Now it's 50-50, and I'll be dead, but anyway, in 2050 they estimate it'll be 75% urban. This is massive change. This is unprecedented. This has all sorts of implications. Another basic change that's taken place is aspiring classes in the millennial generations. What you see is, throughout this point was made, the consuming classes, people who before expected to be poor, were poor, and didn't try to do anything about it except eat. Now they aspire to travel abroad, education for their children, better clothes, better lifestyles, and so on and so forth. It's quite astonishing. So irrespective of the population increase, there's a lifestyle increase, a rise of these middle classes that were referred to. So let me go through this fairly quickly. I'll just let you read this. The elevation of the middle class of billions of people who now require more. So what's important, for example, I've been asked, China's economy is slowing down, but the consumption of food is becoming increasingly diversified. So they're consuming more higher value-added food, more protein, even though the growth is slowing down. Growth not just of the Chinese economy, but growth of the Chinese population. So the population is aging, unlike India, where the population is still booming. This is just to illustrate the urbanization challenge, transformation that's in the process of taking place. Again, these will be made available, just show the transformations in populations. I'm talking about Asia, 60% of the world's population, but also Africa is growing, Europe is declining. So if Europe is your market, this means that it has limitations over time. There's also this whole new area of what C.K. Prahalad called the bottom of the pyramid. Again, what I call the aspiring classes who are looking to consume better quality. The information communications technology, this is a photograph taken in Bangladesh. So people are informed much more. It has great implications. One of the points that Pamela made was the need, I think, to reduce, maybe it was the minister, sorry, to reduce waste. A lot of the market, for example, in a country like Bangladesh, as you know, in a country like Bangladesh, a lot of production is wasted because it doesn't get to the market on time. It's estimated that about 40% of food that's produced goes rotten. So the information communications technology is making a huge difference to distribution and to many other things. Again, the point has been made about the rise of the middle class. These are two extraordinary books that I recommend on the rise of the millennial generations in India and China. And this together is a huge, and you'll see, we tend to talk of numbers. One of the things that both these books do is talk about people. Each one uses 6 cases of millennial generation Indians, millennial generation Chinese. When you read these books, you understand what they're aspiring to. You understand better what they might be wanting to get from Brazil, for example, what they want to be getting in terms of their expectations for life. Then I know you have talked about trade, the G20, this is the G20. Global governance is in a terrible condition. Terrible, 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 terrible. Now, this is an amazing coincidence. When I saw you putting up that myth of Sisyphus, I said, no. Across the seas, we vibrated. So this was, for me, the myth of Sisyphus is a door around, which Acevedo now is trying to push forward. It's not going to happen.
So one of the things we really, as a business people, depending on exports, etc., what is the trade regime of the 21st century? You've got to give that a lot of thought, and it's not going to be determined in Geneva, and the WTO is probably too late to reform. I know if Roberto Acevedo were here, he'd be furious and he'd tell you it's not true. But this is an outside observation. One of the this session is called Geopolitics, the geopoliticization of trade. This is the Trans-Pacific Partnership, TPP, which is a geopolitical phenomenon vividly. So Obama, this is unfortunate, I'm rather pro-Obama, but when he said we can't let countries like China write the rules of the global economy, we should write the rules, those rules. And what I think Brazil should come in and do is say, no, let's write the rules together. Let's try and build a new global consensus, let's develop dialogue and confirmation. His defense minister said, TPP for me is like another aircraft carrier. Well, if you're Chinese, what do you think of that? It's needlessly provocative, it's apolitical, geopoliticization. So, again, I'll just skip to, if you look at the part of the world that I come from, it's the part of the world, i.e. Asia, not Europe, or East Asia. It's the part of the world which has the greatest possibilities, particularly if you look at number 5. Asia will drive the global economy with massive increase in the middle income groups, massive urbanization, and mammoth development of regional and global infrastructure. So that's the good news. And there'll be a great deal of demand, not just for Brazilian products, but for brilliant concepts. If you read this book about the millennials, they're into new lifestyles. And I don't think the Chinese tourism to Brazil is very high. It should be. In France, it's our biggest source of revenue now. So they're going out. But it's also a geopolitical cauldron. And one of the things that when the maps have been shown of this region, one of the things one has to be aware of is there's a lot of fault lines. Asia is where the history of the 21st century will be written. Whether it will be written in terms of peaceful economic rise or conflict remains to be seen. As we speak, there will be next week the resolution by the International United Nations Convention on Law on the Seas on the dispute between China and the Philippines in the South China Sea. So this is a high risk area, and one's got to continue to make sure people are well fed, happy, drinking caipirinhas, and not having to worry about fighting over territory. I won't go through this. I think my time is almost up. One of the things, this is a sort of what inspiration we've got to think in terms of our common planet, our common humanity, and our common rule book. This, I think, is the direction in which we need to go, which also has been very important in terms of the future of agriculture. So this is Gandhi, who said there's enough in this world for every man's need, but not for every man's greed. He initially said it in Portuguese. I've translated it into English. Thank you very much. Thank you, Professor Lehmann. Very, very interesting, very inspiring. Agora tenho a honra de apresentar a Marcos Young. Ele é vice-presidente da BR Foods, uma das maiores empresas no mundo do agronegócio, também para dar-nos sua visão sobre os temas da geopolítica e a segurança alimentar. Marcos, esse é. Muito obrigado, Alain. Bom dia a todos. É uma imensa satisfação voltar a essa casa, voltar a essa cidade. Eu estou nesse momento vivendo na Ásia e eu vou já começar mostrando o meu primeiro slide, que foi também colocado pelo ministro Blairo. Esse slide ele é um slide muito impressionante, porque cada ponto que está aqui são 100 mil pessoas, né? E nós estamos falando da Ásia hoje, que representa 50% da população do mundo, né? Realmente impressionante. Eu vivo hoje na cidade lá de Singapura e cubro em torno de 10 países para a BRF na Ásia.
A BRF não só hoje vende produtos que vêm daqui, mas também tem hoje uma produção local na Ásia, na Tailândia, em Singapura. Estamos, nesse momento, vendo outras oportunidades, né? Oportunidades de adição de valor, de colocação das nossas marcas e de produção naqueles países. Então, isso me dá uma posição muito privilegiada para olhar a questão da geopolítica e da segurança alimentar, né? Uma empresa que hoje se coloca entre as 8 maiores do mundo, e que hoje é a primeira exportadora de frango do mundo. Portanto, é uma posição bastante privilegiada. Eu queria dizer para vocês que o desafio não é apenas a segurança alimentar no sentido da quantidade, mas também as questões ligadas à qualidade, ao valor adicionado e às novas demandas dos consumidores, que, de certa forma, colocam mais um desafio para quem produz alimentos. E o Brasil hoje é um grande player, ele tem que entender todas essas dimensões, e é isso que eu vou colocar para vocês. Então, a primeira coisa quando se fala da geopolítica é esse mapa que mostra que existe 51% da população com 18% das terras e com 23% da água. Portanto, isso já mostra em si um problema de geopolítica. A geografia determinando que essa região vai ser importadora de produtos do agronegócio. E é exatamente por isso que, em cerca de 15 anos atrás, o Brasil exportava basicamente para a Europa, 70% da Europa mais os Estados Unidos, e hoje a Ásia sozinha já representa 50% das exportações do agro, e apenas a China 25%. Então, existe uma mudança da geografia nessa direção, e na direção do food security, da segurança alimentar. Isso também aparece nesse gráfico, que mostra as regiões hoje que têm superávites e déficits de alimentos. A gente vê que, além da América do Norte ter este superávit, também cada vez mais a América do Sul aparece, e o que chama mais atenção é esse déficit crescente na Ásia e na África cada vez mais. A Ásia nesse momento, a África mais à frente, a não ser que a África faça a lição de casa da produtividade, que ela ainda não fez, né? Esse quadro é o quadro que eu procuro, em apenas um slide, sintetizar o que eu chamo dos grandes movimentos que acontecem no mundo hoje. Um movimento que o Brasil se insere, e que tem muito a ver com a África, tem muito a ver com a Índia, tem muito a ver com a Indonésia, é o movimento da segurança alimentar clássica, né? Aqui nós estamos falando, essencialmente, de países que têm uma agricultura intensiva em trabalho, que têm um grande número de pequenas propriedades e que buscam políticas de autossuficiência e que, portanto, têm aí uma oportunidade de importação de produtos em termos de volumes, né? Essa é a segurança alimentar mais clássica. Mas existe uma boa parte do mundo que hoje está buscando qualidade e segurança do alimento. E isso é cada vez mais importante, por exemplo, na China, na Rússia, nos países vizinhos nossos aqui. E aí entram outras dimensões, como o caso de alimentos sadios, players globais, cadeias de valor, consolidação, economias de escala e rastreabilidade. A gente passa nesse segundo mundo, e hoje a China é o país mais importante da segurança do alimento, a gente passa do driver da produtividade para o driver da integração das cadeias produtivas, das cadeias de valor, das cadeias de suprimento. É isso que nós estamos fazendo hoje através desses investimentos na Ásia pela BRF, é tentar entrar nesse mundo do food safety, além do mundo clássico do food security. Temos um terceiro valor que marca essencialmente o Brasil, a Tailândia, a Malásia, o México, que é o valor adicionado, é a busca de variedade, de marcas, de diferenciação, de atendimento a gostos, de rotulagem, de rapidez para chegar ao mercado, de conveniência, de serviços de alimentação, de infraestrutura. Esse é um movimento que acontece aqui no Brasil hoje, que é um movimento de customização, de segmentação muito intenso, é um movimento que acontece também em outros países da Ásia.
O quarto movimento é o movimento de novas tendências. Desejos individuais, emocionais, questões ambientais ao extremo, bem-estar animal, compra local, produtos livres de antibióticos, produtos livres de OGMs, orgânicos, vegetarianos, bio, mudança de uso da terra. Essa é uma demanda que vem essencialmente da Europa, cada vez mais dos Estados Unidos e de países ricos da Ásia, lá do Japão e outros. E o que é interessante é que esses 4 movimentos acontecem ao mesmo tempo no mundo. Em alguns países, o mais importante é a segurança alimentar, em outros países, a segurança do alimento, em outros países é a customização, em outros são as novas tendências. E quando a gente fala de novas tendências, nós estamos indo ao contrário do que aconteceu lá no começo, porque lá no começo nós estamos intensificando a tecnologia para ganhar produtividade. E hoje, em muitos casos, aqui na ponta, nós estamos reduzindo a tecnologia para atender desejos de consumidores que não querem produtos orgânicos, etc. Então, a gente tem que conviver com esses mundos, e isso é extremamente difícil, e esse é o grande salto que eu entendo que o Brasil tem que dar quando se trata de geopolítica de alimentos. A gente tem que deixar de ser apenas um produtor de commodities e tem que conseguir dar o salto dentro da cadeia produtiva e atingir outros produtos. Então, a gente olha hoje os produtos que o Brasil é mais importante. O Brasil é absolutamente líder global em soja. Por quê? Porque a China, um belo dia, resolveu comprar soja. E quando ela comprou soja, ela gerou o fenômeno do Centro-Oeste na soja, né? Mas ela só compra soja hoje livremente. Ela ainda tem restrições na área de carnes, por exemplo, na área de açúcar, na área de tantos outros produtos. Ela ainda tem grandes restrições, mas ela vai pouco a pouco se abrindo. A questão é saber se nós vamos seguir o que a China quer ou se nós vamos ter uma visão de integração nas cadeias de valor com a China, onde de um lado a gente forneça soja, eventualmente milho, mas também a gente forneça carnes, lácteos e outros produtos de maior valor adicionado. O desafio é uma negociação não de acesso ao mercado de um ou outro produto, mas de uma parceria estratégica nos próximos 20 ou 30 anos para resolver o problema de segurança alimentar, segurança do alimento, produtos acessíveis a custo baixo e sustentabilidade na China. Porque a China não vai conseguir fazer essas 4 coisas ao mesmo tempo. Ela não vai conseguir resolver os seus problemas de segurança alimentar, segurança do alimento, que eu coloquei aqui, a questão da sustentabilidade, a questão dos produtos acessíveis a preços baixos para controlar a inflação. Para isso, ela precisa de parcerias de grande pulso, e é isso que o Brasil pode fazer num processo mais organizado das nossas cadeias produtivas. Outra coisa que chama bastante atenção, bom, aqui tem vários outros produtos com grande potencial, e aqui a gente vê também, quase todos eles são basicamente commodities. 90% do que o Brasil exporta é commodity, lá no agronegócio. Portanto, tem um imenso espaço para o Brasil fazer produtos diferenciados de valor adicionado no agronegócio, passando, por exemplo, da exportação de 400, 500 dólares por tonelada, que se consegue com a soja, para uma exportação de 2.000 a 5.000 dólares ou mais por tonelada, se avançar nas cadeias de proteínas animais. Esse quadro eu já mostrei anteriormente, eu já falei antes, que é o quadro que mostra que hoje a China sozinha compra bem mais do que a União Europeia, e o resto da Ásia já compra mais do que a Europa também. Ou seja, hoje 50% vai para a Ásia, entre China e outros países da Ásia. Depois tem um grande papel aqui no Oriente Médio. E, por fim, você veja que os Estados Unidos caíram bastante. Portanto, a gente hoje é asiocêntrico quando a gente fala de agronegócio aqui no Brasil. Não tem como ignorar o fenômeno asiático dos últimos 20 anos, com ganhos de renda per capita de 6% ao ano, com urbanização, e uma região que não tem recursos naturais para se abastecer. Esse aqui é um fenômeno que tem uma imensa importância para quem faz, por exemplo, proteínas animais, que é o crescimento das geladeiras nas residências na Ásia. Você veja que o Brasil hoje tem 98% de lares com geladeiras.
Então, o nosso consumo de carne ultrapassa 100 quilos por habitante ano. Quando a gente vai para a Índia, Indonésia, Filipinas, só 1/3 das residências tem geladeira porque não tem energia elétrica estável e porque não tem renda. Portanto, as pessoas compram todos os dias nos mercados molhados tradicionais, porque não existe a qualidade assegurada pela geladeira. Na hora que esses países tiverem geladeiras no campo, geladeiras nas pequenas cidades, é uma revolução para quem vende e exporta proteínas animais. Isso só para mostrar o quanto que apenas um fator pode gerar um grande progresso para a gente nos próximos anos. Outro fator fundamental é a negociação de abertura de mercados. Esse mapa mostra a situação da Ásia para soja e para frango. Vocês vejam que na soja todos os países são abertos. Então quase todos estão em verde, menos a Índia que está em amarelo. Amarelo é alguma restrição, né? Enquanto que no caso lá do frango, a gente vê que existe uma situação bem diferenciada em que os países estão quase todos em vermelho ou amarelo. Portanto, nós temos que negociar acesso de proteínas animais e não ficar só no mundo lá dos grãos e não virar apenas fornecedor de ração para a Ásia, mas conseguir adicionar valor também. Para fechar, as velhas e as novas agendas. Como vai, embaixador? A velha agenda é a agenda da segurança alimentar, a agenda que a gente sempre fala, a agenda que o Brasil já é hoje um país dominante e importante no mundo. O desafio futuro são as agendas da segurança do alimento, da qualidade, do valor adicionado e das novas tendências, onde ainda há muito por ser feito. Quando a gente fala que nós temos que adicionar valor à sustentabilidade, isso é imprescindível, porque nós temos todo um esforço feito aqui dentro que não é conhecido lá fora e que pode determinar o acesso a muitos mercados se a gente contar a nossa história de forma adequada. Em termos da relação nas cadeias produtivas, a gente vai passar no mundo de mercados spot para relações através de contratos, rastreabilidade assegurada, certificação e sustentabilidade, que é a grande palavra dos próximos anos. Em termos de mercados, a gente vai passar de mercados tradicionais, que ainda são dominantes nos países em desenvolvimento, para refrigeração, varejo moderno, food service, restaurantes, etc. Em termos de comércio, estamos passando de um mundo que é dominado por tarifas e cotas, para um mundo onde as restrições são barreiras não tarifárias, sanitárias, técnicas, burocráticas, ambientais, padrões privados e toda uma nova geração de acordos de comércio extremamente relevantes. E o maior exemplo é que o principal acordo hoje não é um acordo do Atlântico, é um acordo do Pacífico, que é o TPP, é o acordo mais abrangente e mais profundo que já foi feito no mundo até hoje e que vai deslocar comércio do Brasil no agronegócio. Em termos de foco geográfico, a gente passa de países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Em termos de companhias, a gente passa de exportadores de commodities para empresas consolidadas e integradas. Último ponto, quais são as nossas agendas, além da agenda da competitividade? A agenda fundamental do agronegócio fora do Brasil hoje é a agenda de acesso ao mercado. Porque a gente tem acesso para grãos, por exemplo, mas não tem acesso para carnes e para outros produtos. Então a gente tem que fazer lobby, a gente tem que fazer acordos comerciais. Tem a agenda do valor adicionado, através de promoção comercial, isso vai ser comentado no próximo painel, todo esse desafio do valor adicionado, da diferenciação. A agenda de imagem do Brasil, principalmente em termos de comunicação institucional fora do Brasil e de sustentabilidade. E uma agenda fundamental é que nós estamos absolutamente ausentes do resto do mundo em termos de representação. As entidades do agronegócio não têm representação fora do Brasil, com raríssimas exceções. E eu ando a Ásia inteira e eu vejo a Austrália, a Nova Zelândia, o Chile, países menores que a gente, com uma representação extremamente ativa das suas câmaras de comércio, das suas empresas, das suas cadeias produtivas. Portanto, tem aqui um grande ponto que é o desafio da internacionalização, o desafio de integrar cadeias de valor. Muito obrigado, era isso. Acho que foi muito proveitoso para nós essa alteração no programa. Realmente temos uma visão das novas políticas
Então, com isso, agora voltamos para o senhor Luiz Vieira, o vice-presidente da PricewaterhouseCoopers, que vai nos falar também da geopolítica desde a visão dele. Muito bem-vindo, e deixa você aí, tenho a honra de apresentá-lo, viu? Boa tarde. Eu já achava que era um desafio, depois das ilustres autoridades que estiveram aqui pela manhã, logo na abertura. Agora eu tenho mais 2 desafios de realmente tentar não me alongar muito, e os desafios são de depois se falar, depois do excelentíssimo ministro José Serra, e estar antes do almoço de todos vocês. Então, eu sou consciente disso, vou tentar me falar na maior brevidade possível. Pode colocar a apresentação, por favor? Ok. O tópico de segurança alimentar realmente é um tópico fascinante. E eu vou tentar... E uma coisa interessante a observar aqui é que muitos dos slides que foram apresentados no início, pela manhã, estão sendo repetidos agora, que mostra que os problemas são bem conhecidos e que a gente precisa enfrentá-los de uma forma diferenciada. O que eu vou tentar fazer aqui é cobrir 2 tópicos bem rapidamente. Uma é o que a gente entende por essa questão de e a apresentação está em inglês, eu estou falando em português, eu acho que vou tentar coordenar as 2 coisas. O que a gente entende por essa questão de sustentabilidade na oferta de alimentos e por que isso é tão importante para o mundo. E por fim, eu queria só dar alguns slides para mostrar um pouquinho sobre a questão do agribusiness, o que os investidores estão buscando e o que nós devemos, enquanto empresas, enquanto participantes dessa cadeia alimentar, nos preparar e tentar dar respostas para isto e nos posicionar. Então, entrando já no primeiro tópico, a maneira como a gente enxerga a questão de segurança alimentar, ela está basicamente coberta em 4 grandes pilares, ou pilares chaves, que a gente está chamando aqui a questão de disponibilidade, availability, a questão de acesso, accessibility, não menos importante. Vimos em vários casos aqui a questão de que muitas vezes o alimento produzido em algum lugar tem que viajar, tem que chegar à questão da demanda. E a questão também muito crítica, e a gente vê por razões até de mercado, essa questão de affordability, é uma palavra difícil de traduzir para o português, mas a questão de qual o preço, ou será que as pessoas que necessitam desse alimento têm condições de receber, têm condições de pagar por ele. E, finalmente, não menos importante, já endereçado um pouquinho para os meus colegas anteriores, a questão de utilização, cada vez mais crítica, essa questão de segurança do alimento, essa questão de aspectos nutricionais e assim por diante. Esse tema é um tema que tem desafios não só de curto, mas também de longo prazo, riscos, desafios. Você vê aí no lado esquerdo desse slide, você tem vários pontos que tem a questão de realmente falta de alimento por questões de alguma contaminação, você tem questões de barreiras comerciais, já tão falado aqui pelo excelentíssimo ministro José Serra, a questão de preço, e principalmente uma dinâmica de curto prazo, que causa um aspecto muito importante em termos de acesso aos alimentos, e a questões de revoltas populares, ficando cada vez mais patente a questão alimentar. No desafio de longo prazo, a gente vê questões mais estruturais, a questão do desafio climático, a questão de geopolítica, dos rios geopolíticos que vivemos, a questão da própria China e como a gente vai, eu gosto do aspecto de não como a gente vai enfrentar, como algumas pessoas famosas falaram no Acordo Transpacífico, mas como a gente vai se juntar a esse desafio e colaborar nesse desafio. E, finalmente, a questão do preço, desafio de preço, mesmo de longo prazo, não só de curto prazo. Passando, eu não vou me deter com esses slides, você tem cada vez mais a demanda crescendo aí em relação à população, em torno de 1% ao ano,
Mas você tem um fenômeno que está mais preocupante, mais relevante, cada vez mais, que é a questão da classe média. E esse crescimento tem sido bastante superior em vários países, em várias regiões do mundo, como mostra esse gráfico da direita, e cada vez mais precisando de mais calorias, mais alimentos processados, mais proteína animal, vindo mais, infelizmente, mais perda e muito mais alimentos sendo necessário. Então, é uma coisa preocupante, principalmente quando a gente olha o lado da oferta, onde você tem casos clássicos aqui de restrições de oferta. Eu acho que é muito importante a gente mostrar, Brasil sendo celeiro, Brasil, né, tendo uma capacidade de utilizar terras hoje em pastagem. Eu acho que isso foi muito bem evidenciado, e não simplesmente perder a sua cobertura nativa, mas usar de uma forma mais eficaz essas terras de pastagem e, com isso, contribuir para esse crescimento da oferta. E também é importante verificar o desafio que o gráfico da direita mostra, que a questão de yield, de produtividade, ela sim tem tido grandes avanços, imensos avanços, mas esses avanços estão sendo, no gráfico, na parte marrom, na coluna marrom, cada vez mais decrescentes, e inclusive no Brasil, apesar de um grande pico aí na década de 90, refletido na produtividade, nós também observando que alguns desses desafios de produtividade crescente, ela está crescendo, mas está crescendo menos do que crescia antes. Assumindo todas essas questões que falei anteriormente, de oferta e de demanda, o que se observa, e eu não vou entrar nesse detalhe, mesmo considerando questões de aumento de produtividade, se observa que a partir de 2030, provavelmente nós teremos um déficit de supply em termos da parte alimentar, representando aí em torno de 80 bilhões de dólares desse déficit, ou 4 bilhões por ano. Isso assumindo tendências naturais. Então, precisamos endereçar essa questão, precisamos fazer algo em relação a isso. A demanda crescente também traz consigo uma coisa importante, que é os preços dos alimentos, os preços dos grãos, os preços da proteína animal crescentes. Se verifica que isso é um fenômeno, obviamente, decorrente do aumento da oferta, da redução da oferta, da limitação da oferta, com uma demanda crescente. E, ao mesmo tempo que temos esse fenômeno, nós temos fenômenos que eu falei muito pouco até agora, relativos à saúde, relativo a waste, desperdício, perda, e relativo a problemas de contaminação, problemas de saúde. Ou seja, o desafio é significante, o potencial, como o ministro falou anteriormente, também é significativo. Só para passar um pouquinho nos meus slides, que eu tenho que falar um pouquinho do que os investidores estão olhando quando olham para o agribusiness, e eu queria trazer de volta os 4 pilares, e por que esses pilares trazem o de desafio, ou o que os investidores olham quando estão vendo esse investimentos em agribusiness. Primeiro, nós precisamos de mais alimento. E, com isso, a questão tecnológica, a questão de aumentar a produtividade, aumentar o yield no campo, ela é crítica. Então, temos que enfrentar isso, temos que reverter essa curva de perda do crescimento, de produtividade, ou seja, tendo crescimento ainda, mas crescimentos menores. A questão de acesso é fundamental mover, vemos vários gráficos de oferta e de demanda, é fundamental mover o alimento globalmente, através de cadeias de suprimentos cada vez mais eficientes, com menos perda, com menos desperdício ao longo dessa cadeia. É impressionante o dado que a gente viu aqui, que existe 10% de perda numa cadeia de grãos. A questão de affordability, preços vão continuar provavelmente altos. Isso, por um lado, indica que o nosso setor de agricultura, ou mesmo de alimentos diretamente, vão continuar sendo lucrativos. Então, o papel do setor privado, a mensagem é importante nisso, tá? Existe uma perspectiva, e existe uma perspectiva positiva de a gente continuar tendo lucratividade nesse setor. E, finalmente, a questão de utilização. As pessoas cada vez mais precisam de alimentos mais seguros,
com aspectos nutricionais maiores e não podemos deixar de reconhecer que cada vez mais o alimento processado e o alimento através de proteína animal vai ter um crescimento maior, principalmente quando a gente observa fenômenos de crescimento de classe média ou crescimento da classe aspiracional, como colocado pelo professor anteriormente. Comércio, não vou me deter um minuto para esse gráfico, depois de tanta sabedoria passada por José Serra, antigo-ministro José Serra, a questão do comércio é fundamental. O comércio é o que vai permitir que a gente otimize a oferta de alimentos no mundo. A cadeia da agricultura oferece oportunidades em vários setores, em várias partes dessa cadeia de valor, e mais interessante ainda do que essas oportunidades são com diferentes modelos de negócio, cada vez entrando, cada vez inovando, não só no campo, não só em pesquisa e desenvolvimento, temos aí o caso de Embrapa e outros, não só na parte do produtor em si, mas também na parte de processamento e distribuição do alimento. O que a gente pode esperar? Alguma coisa interessante de tecnologia, só para botar a gente, pelo menos a par, tá? O que está acontecendo, o fenômeno de irrigação no mundo, a questão de processamento de grãos, a questão até de vacinas animais, chegando até na questão da parte da piscicultura nos peixes, a questão de etiquetas inteligentes nos animais, permitindo uma maior gestão dos rebanhos, a questão de transformar o desperdício em alimento novamente, alimento processado, e ter até questões mais de base, como a questões de células-tronco, na produção, por exemplo, de hambúrgueres, que há quem diga que vai ficar viável nos próximos 5 anos, ou os menos otimistas, 7 ou 8 anos. Para finalizar, tenho 2 slides só para finalizar, o que os investidores, então, a gente pode estar buscando quando eles fazem esse investimento, como a gente deve se posicionar? Primeiro, a questão de tecnologia. Será que nós oferecemos no nosso negócio as últimas tecnologias, avanços de produtividade, seja em pesquisa e desenvolvimento, seja em automação, seja em benefício na área de saúde? Segunda questão, segundo foco, a questão de commodities. Será que o nosso business está focado em commodities ou em que tipo de alimento? Alimentos mais processados, alimentos mais de valor agregado, mais funcionais, e que isso, com certeza, tem um déficit de supply ou não? A questão de expansão internacional, será que a gente consegue ser cada vez mais internacionalizados, beneficiando de incrementos de renda, incrementos globais de rotas de suprimentos, rotas de oferta? Ou seja, isso são questões que, quando mais a gente interage com os nossos investidores nesse setor, eles se fazem em relação aos negócios que participam, ou que buscam participar. Na questão de consolidação, o setor tem essa indústria onde eu estou investindo, tem oportunidades de consolidação e todo o benefício de escala, todo o benefício de valor que pode ser capturado com essa consolidação. A questão de melhorias operacionais não menos relevantes, seja na manufatura, seja na produção agrícola, seja na cadeia de suprimentos, permitindo que você enfrente e gerencie melhor volatilidade de preço. E, finalmente, a questão de regulação de governo, será que a gente consegue, através do nosso negócio, ter vantagens ou obter vantagens de posicionamento em relação a investimentos que o governo e outros setores possam fazer, ou de aspectos regulatórios? Vou dar só um exemplo, citado anteriormente, toda essa questão de infraestrutura, que eu acho interessante quando o ministro coloca, que nos envergonha, tá certo, que a gente precisa resolver. Como é que a gente pode se posicionar enquanto negócio para realmente atuar nisso? Então, terminando, em resumo, o que eu tentei passar aqui para vocês é que cada vez mais essa questão alimentar, de segurança alimentar, seja por crescimento da população, seja por causa do crescimento das classes aspiracionais ou da classe média, é um problema, é uma preocupação mundial. Cada vez mais o setor privado deve se preocupar, deve endereçar esse problema, trazendo expertise,
através de um mundo mais internacional, de um comércio mais internacional. E, finalmente, o Brasil tem um potencial imenso para participar continuamente dessa oferta de suprimento, dessa oferta de alimentos. Eu gostaria de, com isso, encerrar, mas antes de encerrar, comentar só o seguinte: é impressionante, eu gostaria de parabenizar o Fórum, tá certo? Pela importância e pelo reconhecimento que a gente está tendo das várias autoridades que estiveram aqui, não menos importante, desde o ministro até vários, desde o presidente até vários exercícios, até vários ministros. Isso mostra a necessidade, a importância e a relevância desse tema. Viva o agronegócio! Muito obrigado, Luiz Vieira. Não vou fazer um resumo, uma síntese de tudo que foi falado. Acho que está ainda muito fresco na cabeça, mas fazer algumas sinalizações sobre o que foi dito. Em primeiro lugar, eu acho que ficamos com muito mais otimismo sobre o futuro do agronegócio brasileiro, da agricultura brasileira, as possibilidades. Acho que foram muito boas as sinalizações para onde que estão indo, não? O professor Lehmann falou muito claramente sobre as 4 grandes evoluções que estão acontecendo e que ainda vão ter implicações para o futuro do agronegócio, da agricultura brasileira. A questão das revoluções nas comunicações, a questão das revoluções nos mercados, a questão da China, o grande mercado da China, o que está acontecendo na China, ou que ainda vai acontecer na China. E, com certeza, talvez o mais importante, a questão da demografia, que também foi enfatizado pelos outros palestrantes, não? Então, a questão da demografia faz que a Ásia seja a grande orientação para as exportações. Vamos ter uma grande demanda crescente por produtos com valor agregado também, não? Principalmente no âmbito da proteína animal. Mas também é importante, como o ministro Serra enfatizou, olhar para a África. A África é fundamental, vai ser um continente que ainda vai precisar de muitos alimentos. O crescimento demográfico na África é ainda maior que da Ásia, é um crescimento que vai aumentando no dia a dia e que precisa de muito alimento. Então, é importante manter os olhos também na África, não? O Marcos Young falou muito bem sobre as praticidades que muitas vezes temos que fazer para poder encontrar os novos mercados, não? Falou muito bem sobre as novas necessidades, as novas tendências, que o consumidor internacional já é um outro consumidor e, portanto, temos que acondicionar a essas novas demandas desses clientes, não? Fundamental as colocações do ministro Serra sobre o custo Brasil, a necessidade de fazer maiores esforços para reduzir o custo Brasil em termos das tributações, muitas vezes até a burocracia, a questão da logística, que é tão conhecido por todos vocês, a questão de melhorar a imagem, e por isso é fundamental enfatizar que ainda o Brasil tem mais de 60% da área em uma situação de cobertura vegetal quase intacta e que a produção só acontece em 8, 10% do país. Então, são coisas de trabalhar muito mais a imagem, não? Também muito importante enfatizar as prioridades que tem o novo governo em relação a promover a importância do agronegócio para acrescentar o valor das exportações, e todo mundo acha que é grande esse potencial que temos aí. Para terminar, o Luiz Vieira também falou das novas oportunidades que o agronegócio tem, também das novas demandas, o papel do setor privado nesse grande contexto e como que vamos nos acondicionando para pensar em novos produtos, não só os produtos que temos hoje, mas também os novos produtos. Eu acho que são algumas das colocações que foram postas, não é uma síntese, mas eu acho que com certeza foram alguns dos pontos principais que foram ditos. Então, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os palestrantes. E agradecer a todos vocês pela atenção. Muito obrigado.